E não é nem alfabetizada, porque crescer com a tecnologia é diferente do que ter que se adaptar a ela. Mas um desafio para nós é adaptar-se à tecnologia. Então, nós dividimos em 2 etapas. A doutora Valéria falou um pouquinho dos tipos penais que tiveram que se amoldar face às novas práticas, né? Porque é isso. O direito penal ele tem que se amoldar à sociedade. E, inevitavelmente, a tecnologia está aí, né? Então, queria então só dividir com vocês um pouquinho disso. Feito isso, vamos seguir. Pessoal, a gente está falando um pouquinho aqui, e vou trazer um pouco da história da escrita, mais especificamente quando essa escrita foi importante para a advocacia, e aí já trazendo um pouquinho da advocacia criminal. Aí, pessoal, o código, vocês já devem ter, quem inicia o código, o Direito Penal 1, fala-se um pouco, né, do Código de Hammurabi. Quem não... Pessoal, não fica querendo anotar rápido, não tem problema, que depois eu vou deixar meus contatos, e aí pode mandar mensagem que eu compartilho o material, tá bom? Só mandar um Pix, tá tudo certo. Mas eu compartilho, tá? Não precisa copiar, não, porque senão ou ouve... se bem que vocês jovens conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu vejo que vocês estão anotando, estão copiando e estão no WhatsApp ainda, né? Eu é uma coisa ou outra. As duas juntas eu não consigo. Homem, então, né, Sandra? Né? Não é. Ou é uma coisa ou outra, né? Às vezes a mulher tá falando com o cara tá com a cabeça em Nárnia, né? Porque assim, a nossa caixa só faz uma coisa de cada vez, né? E faz porcamente ainda, né? Mas faz. Né? Hoje as mulheres dominam tudo. Olha a mesa aqui, eu estou até em desvantagem hoje aqui, né? Muito bem. A primeira notícia que a gente tem de leis escritas e aí trazendo para a área penal é o Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi tinha lá 281 preceitos ou leis, né? Lembram da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que aquele que fez algum mal tem que pagar na mesma medida. A vingança penal, enfim, né? É um conceito ultrapassado, mas é o que se tinha lá antigamente. Então, primeiro escrito ou notícia de algo na área penal já é trazido aí pelo Código de Hammurabi. E aí tem também, pessoal, nós tivemos a escrita cuneiforme, né? Lembra aqueles hieroglifos construídos nas pedras, enfim. Apesar de ter uma importância para a escrita, não tenho notícia de que tenha alguma escrita sendo conduzida ou conduzida aí com interesse para a nossa conversa de hoje, tá? Mas depois disso, nós tivemos aí... quem já viu aquela caneta pena, né? Vocês provavelmente só em museu, né? Mas antigamente, a nossa escrita, superada essa etapa do Código Hammurabi, tínhamos lá os pergaminhos, né, que eram aqueles papéis, e a escrita era feita à mão, né? Então, alguém aqui já fez caligrafia? Não, né? Alguns, né? Não precisa levantar, que eu sei que você vai estar com receio de denunciar a idade, eu sei, velho. Você tem mais de 40, eu sei, né? Eu sei. Mais de 40, meu amigo, ó. Eu já me rendi, tem que usar óculos para leitura. Ah lá, tá vendo? É assim. E aquele que não usa, tem que usar. Porque quando vê o amigo assim, ó, tá precisando. Averso à tecnologia. Sempre foi resistente a mudanças. Todo mundo é assim. É natural isso. A mudança nos provoca uma certa resistência. Por que eu estou falando isso? Porque depois... Isso, gente, é uma máquina de escrever. Já ouviram falar disso, uma máquina de escrever? Alguém aqui já fez algo em uma máquina de escrever? Eu entendo você, né? Também tem mais de 40, né? Para aqueles que não conhecem, depois eu vou passar os slides. E isso é uma máquina de escrever. Aí eu sei, mas aí eu vou falar para vocês o que faz uma máquina de escrever. Nós, com mais de 40, colocávamos ali, ó, folha de sulfite, né? E digitávamos teclados. Vou falar uma coisa que vocês jamais ouviram. Fazíamos curso de datilografia. Tinha níveis. Quem fez aqui curso de datilografia? A pessoa já tá... Não tem problema. A câmera não tá pegando. Tem mais de 40 também, né? Curso de datilografia, né? Então,
colocava assim uma folha na frente para você não ver o teclado e tinha que teclar. Hoje não, né? Vocês nem olhando no celular, impressionante. A unha desse tamanho, 1,5 m de unha e ainda, volta a ver? Consegue teclar no celular. Fez curso? Não. Se amoldou a tecnologia. Nós não, né? Naquela época em que íamos trabalhar, começávamos lá, Sandra, com o primeiro, para o homem era office boy, né? Depois o segundo cargo era auxiliar de escritório. Não tem mais isso. E um dos requisitos para concorrer à vaga de auxiliar de escritório era ter curso de datilografia, né? Olha, professor Wagner é história, tá vendo? Isso vocês não viram em lugar nenhum, provavelmente em alguma consulta de inteligência artificial. Fazíamos isso para ser promovido, né? Então, eu quis aí trazer para vocês. E para vocês, até pouco tempo atrás, faz tempo que eu não vou ali no Fórum Central. Sabe onde fica o Fórum Central ali? Ali na Praça João Mendes, tem um prédio ali, é o Fórum Central. Assim como depois da migração da máquina de escrever para o computador e com a internet, a gente vai falar um pouquinho disso também, ainda encontramos resistência na advocacia, né? Porque a primeira resistência que se veio ora, como é que eu vou garantir que aquele que escrevia a própria petição, porque lembra que eu falei? Era escrita à mão antes da máquina escrever. Como é que eu vou garantir que aquelas peças foram escritas pelaquela pessoa? Por quê? Porque a escrita com a máquina de escrever ela é padronizada, como é o computador. Então, vejam a cabeça, né? Já foi uma resistência. Fala, olha, como é que eu vou saber se ele que escreveu, porque a letra é tudo igual, ele pode ter só assinado a petição, né? Então, houve uma resistência? Houve, mas a gente teve que superar. Eu falava do Fórum Central porque sempre teve lá, nos fóruns, quem vai ao fórum sabe, a sala da OAB, né? Então, queria ver um exímio datilógrafo, não olhe para o computador. Tinha lá, acho que a Sandra está quase chegando aos 40, ela sabe do que eu estou falando, tinha lá a máquina de escrever e que tinha um advogado com a máquina de escrever. Se você olhar, você falava, não é possível. O senhor lá, né, como todo tiozinho de 40, de óculos, na máquina de escrever. Né? Então, e tinha, né? Mas falou, não, mas como é que fazia as impressões? Pessoal, a máquina de escrever não tem impressão, você sabe, né? Ninguém viu nada conectado, não tem Wi-Fi, não tem nada. Né? Tinha o carbono, né? A gente usava um carbono para fazer em 2 vias, né? Eu tô vendo a cara de assustado. Você fala, nossa, como tá ultrapassado. Isso já existiu, né? Pessoal, isso fez parte da nossa vida profissional, tá? Vocês nunca ouviram falar também, né, do mimeógrafo? Quem estudou aqui com mimeógrafo? Lembra que era pra fazer cópia? Não era maravilhoso fazer uma prova depois daquilo? Você pegava a folha... Ah, que delícia, né? Aí a prova começava, você fazia, né? Ah, que maravilha, né? Eu adorava, a professora falava, quem quer me ajudar? Eu já levantava a mão, né? E já fazia a prova entorpecido com cheiro de álcool, né? Maravilha. Não tinha xerox da faculdade. Hoje, coitados, os donos de xerox da faculdade nem tem mais, né? Eu peguei isso também, xerox na faculdade. Então, a gente tem que se adaptar à tecnologia, né? Veja quanta coisa eu falei aqui que parte de vocês sequer viu, né? Sequer acompanhou. Porque cresce com a tecnologia. Para nós, não tenha dúvida que é mais difícil. Por isso a importância desses espaços aqui para a gente dividir isso, né? Por exemplo, hoje vocês vão chegar em casa... Cara, você não acredita. Fiz uma palestra com um tiozinho lá. Você acredita que o cara já usou máquina de escrever, né? Hoje as máquinas de escrever são um enfeite, né? São adornos dos escritórios, enfim. Né? E aí o colega tem maior orgulho. Aquela Olivetti ali, ó... 1942, Eu criei vocês fazendo petição nela, né? Nós tivemos aí uma evolução antes do computador. Tinha umas máquinas mais modernas, mas aí só grandes empresas que eram caras, vocês não vão acreditar, elas apagavam a letra errada. Vocês acreditam nisso? Hoje, vocês usam lá o backspace, né? Errei, vai lá e apaga. Aqueles que digitam, né? Porque a gente sabe que hoje, com comando verbal, fazem petição para vocês, fazem escrita para vocês. Eu sei que vocês não utilizam isso para trabalho, da escola, nada. Ninguém copia, nem cola nada. Não é aqui, né? Se fosse outro ambiente, sim, mas aqui não. Mas a gente, quando errava, essas máquinas modernas até apagava. Trabalhou com essa já, Sandra? Essas que apagavam? Não. Nem usou, né? A Sandra nem usou. Não, eu
A Valéria também não, a Bárbara nem pensar. A Bárbara fez 18 anos esses dias, né? Mas eu já usei datilografia. já fez a uso da datilografia, tá vendo? Isso mostra que tem mais de 30, né? A Valéria já teve máquina de escrever. A Bárbara já teve máquina de escrever? Já viu a Bárbara tirando hoje? No museu, onde foi? Tinha a Rua do Carmo ali, gente, que fazia... olha, denunciando a idade mesmo, né? A Rua do Carmo fazia manutenção das máquinas de escrever, Você ia lá, tinha várias máquinas de escrever. Tinha um cartucho lá que a tinta, quando estava acabando, aí você ia e trocava, né? Que absurdo, eu vejo a reprovação na cara de vocês, né? Olha, vim aqui para ver isso, tá? Eu vou evoluir, tá? É que poucas vezes eu tenho a oportunidade de conversar assim, é mais um desabafo, tá? É mais um desabafo. Depois, pessoal, tivemos os computadores, depois das máquinas de escrever, os primeiros computadores, né? Vocês também não conhecem isso, né? Porque, assim, os primeiros computadores que nós tivemos foi para uso militar, assim como a internet, né? Então, não foi para compartilhar como nós fazemos hoje, né? E aí, com a evolução dos computadores, nós tivemos aquelas primeiros XP, aqueles computadores grandes, antes do Windows ainda. Nós tínhamos... Alguém já viu o disquete, por exemplo? Tinha aquele grande, né? Tinha, depois veio o pequeno, né? Para você instalar um Windows, vinha uma caixa com 10, lembra? Não era o pendrive. Hoje vocês nem usam pendrive mais, tudo nas nuvens, né? Tinha caixa. Aí o computador dava pau, o que você fazia? Asterisco, ponto, asterisco, formatava a máquina e instalava de novo. A gente resolvia, aspas, o pau na máquina, é isso, né? E era legal, porque tinham os nossos colegas que faziam lá cursos de... Antigamente não era como é hoje. Antigamente o curso mais próximo para ter noção de computação era processamento de dados, né? Já viram isso? Hoje tem TI, né? Tem alguém de TI aqui para eu poder falar mal? Não, né? Também não vou falar, tá gravando, né? Depois eu falo. Hoje o trabalho TI é diferente, ele nem precisa estar presencial, ele fica na casa dele de chinelo, bermuda e nos atende remotamente, ele não precisa ir até a máquina, né? Porque antigamente nas grandes empresas o que eram? A sua máquina dava pau, né? Você fala, olha, aconteceu alguma coisa aqui, o monitor, apagou. Aí, exatamente, tela azul. Aí o que via o cara? Aí você ligava, olha, preciso do técnico TI, meu computador aqui, a tela apagou. Aí o cara... subia, né, vinha, ele trabalhava presencialmente, ele vinha até você, ele via a tela apagada, aí ele via a sua cara, ele via a tela apagada. Aí ele olhava para você, dá licença só um pouquinho. Aí ele ia lá atrás, reconectava o cabo e ligava de novo, né? Então, doutor, era só pôr na tomada, né? A gente não cresce com isso, né? Qualquer pau na máquina que dá, naquela época a gente formatava. Por isso a importância que nós tínhamos lá, a gente chamava dos backups, né? Hoje é tudo remotamente, né? Muito bem. Pessoal, tá dando para acompanhar? Tá legal? Então tá bom. Hoje não, né? Hoje a tecnologia mudou, né? Hoje a gente tem os computadores portáteis de vários tamanhos, de vários modelos. Computador que começou muito caro, hoje a gente consegue comprar um computador, tem vários dispositivos, né, acessíveis aí pra gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês acompanharem na história, a evolução que tivemos de 1940 para cá, o salto é muito maior do que se a gente fizer uma conta ao inverso, né? A escrita demorou demais para o homem entender a escrita. Antigamente, cada símbolo representava uma palavra, hoje não, né? Hoje, até o nosso linguajar, quando vai escrever, muda também, né? Por exemplo, quando eu vou falar com o Maurício, Sandra, eu coloco lá um texto. Oi, filho, bom dia, ponto de exclamação. Tudo bem? Ponto de exclamação. Como é que você acordou hoje? Tá tudo bem? Como ele responde? Ele bota só um S. Olha, pô, né? Sabe, não tem benção, pai. Tô bem, como é que você está? Não. Ele coloca o S, eu entendo que tá tudo bem. Para mim é um sim, tá tudo bem, né? O você virou VC, né? Também é o TB, né? A gente tem que
Isso não foi nos ensinado, né? Mas a gente tem que saber conviver com isso. Só o cuidado que eu... E aí já extrapolando um pouquinho o tema de hoje, o cuidado que eu dou a vocês é não esquecer que a nossa linguagem ainda é formal, né? Então, a gente não vai utilizar isso em petição, e-mail formal ou comercial, né? Também a gente precisa primeiro verificar como é que a empresa lida com isso, né? Porque na maioria das vezes ainda é formal. Pede-se para ser curto, né? Para ser sentenças curtas, para ser curto, mas não informal. Né? Imagina fazendo uma petição, né? Ao invés de excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, a primeira vara criminal do Foro Central da Barra Funda, São Paulo. Colocar lá, e aí, bro, ponto. Não dá, né? Então, a linguagem informal, para nós acadêmicos de direito, seja qualquer carreira que vocês forem trilhar, não mudou. Porque às vezes a gente vai no automático, né? Então, a gente começa a escrever, começa a fazer e-mail assim. Só tomem cuidado, né? Quando for trabalhar em grandes empresas, enfim, tomem cuidado. Qual é a linguajar que eu devo utilizar? A gente tem que se amoldar, né? A maioria até permite que uma linguagem menos formal. Parte dos escritórios hoje já admite, olha, não é obrigatório mais o uso da gravata, né? Eu não consigo não usar gravata, mas né, dê um desconto, eu sou tiozinho, né? Então, sexta-feira, o cara vai de bermuda. Gente, eu não consigo. Eu ponho terno gravata todo dia. Às vezes a pessoa pergunta, mas você só tem essa roupa? Eu falei, não, quando eu vou dormir, eu tiro a gravata, né? Para não enforcar, né? A gente precisa se adaptar, mas tem certas... A adaptação também permite e é necessário certas regras também, né? Especialmente, vejam, né? A doutora Valéria trouxe um pouquinho aqui como é o mundo, como está o mundo virtual, porque às vezes a tecnologia avança tanto que a gente não acompanha. E não acompanhar, às vezes, nos deixa suscetível a determinadas situações também, né? Bom, evoluindo aí um pouquinho... Bom, aí a gente vai entrar um pouquinho, né? Eu fiz só a parte introdutória aí. Hoje, amanhã e sempre, né? O que o futuro nos reserva? A gente tem que estar sabendo que a tecnologia está posta. Não vai voltar para trás. A tendência é evoluir, só ir à frente. Nós temos as redes sociais também. E ficar lá, né? Aí se ele for um antigo como eu, o que ele vai fazer? Ele não vai nem jogar Tetris no computador. Ele vai pegar uma palavra cruzada, escrita, né, para esperar o tempo passar e ver se vem cliente. Hoje em dia o cliente não vem assim mais. A gente precisa estar sabendo disso. Então, a gente precisa estar também participando das redes sociais, óbvio, com moderação. Isso não só na advocacia, não só na advocacia criminal. Tanto é assim que nós temos provimentos do Conselho Federal que permitem a utilização, mas ditam regras para isso. Eu não posso, por exemplo, né, apesar de, felizmente, em razão do trabalho que a gente faz, ter vários casos famosos no escritório, eu não posso, por exemplo, falar dos casos famosos no meu site, não posso falar reiteradamente e com o objetivo de captar cliente, eu não posso falar na televisão. Não é que é proibido, né, mas eu preciso ter cautela com isso também, né? Então, redes sociais, Instagram, Facebook, né? Eu adorava o Orkut, não tenho mais, né? Hoje nem o Facebook é mais utilizado, né? E olha que eu tinha lá os 10 mil amigos, meu Instagram tá fraquinho. Depois vocês dêem uma moral pra mim, vai ficar aí, ó, me curta, tá? Pode botar o fake também, não tem problema não, que eu vou aceitar tudo. Só preciso aumentar a quantidade de amigos sem pagar, tá? Que meus amigos são verdadeiros, tá? Mas a tecnologia está aí, né? Então, quem cresce com ela, né? Como eu falei a vocês, boas escolas hoje já alfabetiza com o uso de tablet, por exemplo. Né? Então, a criança não tem mais aquele caderno de caligrafia. Não, ela tem um tablet e é alfabetizada pelo tablet. É correto? Pessoal, a tecnologia, o que a gente tem que pensar? A tecnologia está aí. O que a gente precisa fazer é acompanhar com responsabilidade, não só nós, né? Mas especialmente aqueles que crescem com ela, nossos filhos, os pequenos, né? Hoje eu vejo, o telefone celular, um tablet, ele é mais usado
do que uma chupeta, por exemplo, né? Na minha época, quando a criança chorava, o que a mãe fazia? Tó chupeta. Ah, tá chorando. Ah, então é fome. Toma madeira. Hoje a criança começa... Tó, celular. Não sabe nem o que é. Bom, celular na mão dela, né? Sem ver bloqueios, por exemplo, né? A Valéria sabe disso. A gente tem vários casos no escritório em que pessoas se aproveitam de grupos de crianças que participam de determinados grupos para se aproximarem delas, né? Para aliciá-las. Por quê? Porque não é só deixar um meio tecnológico na mão de uma criança, né? A gente precisa acompanhar e ver como é que ela está utilizando isso. Então, tecnologia está por aí. Falando um pouquinho das novas tecnologias, né? Eu botei assim, alguns conceitos daí, mas, tá, como eu disse, não precisa acompanhar, não precisa tirar print, só vamos conversar um pouquinho, porque hoje minha missão é falar como é que o advogado na área criminal utiliza a inteligência artificial e as novas tecnologias com sabedoria, com parcimônia, né? Os tipos penais, a Valéria já trouxe aqui na primeira etapa, já falou que a ideia não era esgotar, senão dar um curso inteiro, não é possível fazê-lo com uma palavra, com a palestra só, né? Então, o que a gente tem hoje é uma verdadeira revolução digital, né? Temos aí a realidade virtual, aumentada, temos os drones, né? Nossa, os drones. Temos a chamada aí de... Quem já ouviu falar de internet das coisas? Já ouviram? Hoje, por exemplo, eu consigo... hoje eu vou sair daqui, eu quero uma cerveja gelada. Eu consigo comunicar com a minha geladeira, gente. Antigamente, para eu falar com a geladeira, Sandra, eu tinha que tomar umas 13 cervejas. Não tinha internet das coisas. Eu falava com as coisas, entendeu? Eu não, meu amigo que não estava aqui presente. Mas precedia um estado de embriaguez para ele falar com as coisas hoje, né? Hoje, virtualmente, ele consegue gerir a casa, ele consegue acender, consegue apagar a luz de casa, consegue fazer uma comunicação com as coisas de casa. Olha como é que a gente está hoje, né? Questão da Big Data. Impressão 3D, gente, fantástico, né? O que a gente consegue fazer com a impressão 3D, desde próteses de mão, pé, mas se faz também armas enfim, aquilo que eu digo, tem que usar com parcimônia, com inteligência. Gente, a gente tem já ouviram falar da Alexa? Tô até fazendo propaganda. Aquilo parece coisa do capiroto, gente. Alexa, você sabia? Conversa com você, Valéria. Sabia disso, Bárbara? Meu sobrinho, aí não vou falar o nome dele, eu tenho mais de um para não ficar gravado, ele estava muito habituado ao uso da tecnologia, do celular, do telefone. Aí a Michelle e eu tivemos uma ideia, falar, olha, né, porque assim, também a gente tem uma vida corrida também. Hoje a mãe tem que sair dos seus lares para trabalhar, né? Então às vezes não tem aquele tempo de ter que nossa mãe teve conosco, por exemplo. Então é natural que essas crianças cresçam com a tecnologia, mas o problema é que ficam viciadas, não fazem outra coisa. Vai ver a criança, tá lá no celular, tá comendo com o celular, quer ir no banheiro, na banheira, com o celular, né? Então, falei, vamos tentar fazer com que nosso sobrinho se desvencilhe um pouco do celular. O que nós demos a ele? Uma Alexa, ó, né? A gente só trocou o vício, né? Hoje, ele conversa com a Alexa, né? Ele cochicha com a Alexa, né? Ele fala para a Alexa, você é minha melhor amiga. Né? Lá, obrigado, você também é meu melhor amigo, né? Falsa, até falsa ela consegue ser, você sabia? Já está aprendendo demais com o ser humano. Mas olha só, a gente tem a robótica, a gente tem competições de robôs. Então, olha que a tecnologia, as novas tecnologias é capaz de fazer, né? Então, falando um pouquinho aí das novas tecnologias também, para a utilização da polícia, as câmeras, você sabe que em tempo real, nos aeroportos a gente tem, no carnaval deu notícia quantas pessoas com mandado de busca e apreensão foram presas, mesmo fantasiadas, foram identificadas. Então, olha só o que a tecnologia faz. Zona Azul, pessoal, na minha época, a gente ia comprar o bilhete lá e deixava. Hoje não precisa mais, né? Pelo usando o seu telefone, você consegue administrar o tempo, pagar essa questão.
os radares que identificam carros furtados, né? Olha só o que a tecnologia faz com a gente. Ou para nós, né? E aí, qual a contribuição do ingrato do Maurício, né? Ele falou, nossa, filho, que legal, né? Óculos VR. Ele falou, não, pá, filho, é VR. Ó. Realidade virtual. Olha só o que as novas tecnologias podem fazer conosco. A doutora Michele, que esteve aqui em alguns encontros anteriores, lá no outro prédio, falou um pouquinho da inteligência artificial, das novas tecnologias da medicina. Então, antes de operar, por exemplo, consegue fazer uma simulação como é que ficaria. Um médico, por exemplo, ele consegue atender virtualmente fora da sala cirúrgica, no consultório dele ele consegue fazer. Então, a Valéria trouxe um pouquinho de como a tecnologia era usada, e aí, infelizmente, para a prática de infração penal, mas tem outro viés também. E tem também para a advocacia criminal, que a gente vai falar em breve. Né, o chatbot, né, você conversa com a máquina, às vezes está deprimido, né, às vezes mal compreendido, né, porque às vezes, Sandro, o cara sai para jogar futebol na quarta-feira à noite. Você não, você não faz isso. A Michelle também não, porque, gente, eu vou falar para você, eu não jogo futebol, né? Quando eu jogava futebol, eu era o último a ser escolhido e eu ficava por último, porque assim, você ia pro gol, não é assim? Aquele que ficava por último ia sempre pro gol. Eu nunca joguei futebol. E aí meu filho, quando vai em casa, o que a gente faz? A gente joga. Já ouviu falar daquele gol a gol, que fica um de cada lado? Eu tive um problema sério na coxa jogando gol a gol, gente. Então tem certas coisas que a gente não pode fazer mais, né? Então, que não dá para fazer mais, né? A gente tem que respeitar. Eu não sei porque eu estava falando isso, né? Mas falei. É que eu estava ganhando tempo para os aqui enxergar. Mas veja, hoje eu posso ser avaliado, né, sem que o médico vá sem que eu tenha que ir até o consultório. A tecnologia avançou nesse sentido. Hoje você consegue conversar, né, com a máquina. Você faz pergunta e ela responde. Só que o que a ideia do nosso encontro aqui hoje, o que ia falar para vocês? Que as máquinas não estão aqui para nos substituir. Eu vou assinar através de um certificado digital, ou seja, eu não vou mais imprimir, pôr a minha assinatura e fazer o protocolo. Quem vai fazê-lo agora é alguém que pode ser até aquele que assinou. Pessoal, mas é a tecnologia. Por isso é que quem usar indevidamente responde, e responde até criminalmente, né? Então, a tecnologia a gente tem que se adaptar, né? Então, antigamente, vocês acho que nem pegaram essa época, mas na época da amiga da Sandra, por exemplo, como é que a estagiária ia para o escritório? Rasteirinha na bolsa, né? Porque vinha lá da Zona Leste, na ponta do pé, né? E a estagiária, porque assim, não basta só ser estagiária, tem que mostrar que é. O que fazia? Vadimeco debaixo do braço, não é? Para mostrar para todo mundo que está fazendo direito, né? Quer sentar? Não, estou bem em pé, né? E aí, chegava no escritório, olha, precisa fazer carga de processo. Já ouviram essa expressão, fazer carga de processo? Daqui a pouco vocês não vão ouvir mais. Que faziam esses que faziam carga no processo? Olha o absurdo, gente, olha, não se espantem, é uma bomba que eu vou falar agora, hein? Eles iam até o fórum, né? Apresentavam sua carteira de estagiário, dizia, olha, eu quero fazer carga do processo. Pasmem, o processo ele era escrito, tinha folhas, volumes e volumes, tinha 10 volumes, aí ela pegava o processo, né, e levava até o escritório. Alguns escritórios tinham estagiários só para isso, para pegar o processo, fazer carga do processo e a descarga do processo. Hoje, como é que vocês consultam o processo? Computador, né? Entra com certificado digital, se estiver protegido, se não, é público, vocês olham pelo computador. Então, vejam, no começo, pasmem vocês, mas havia uma resistência. Mas como é que eu vou me certificar que aquilo que está lá é verdadeiro? Pessoal, quem faz aquilo, né? Hoje, quando o advogado peticiona, não vai lá na tarja, lá os dados do advogado? Vai. Por quê? Eu estou atestando que aquilo é verdadeiro. Da mesma forma, quando o juiz junta a sentença, ele está atestando que aquilo é verdadeiro também, né? Então, vejam, tivemos que nos adaptar, né?
aí evoluindo um pouquinho, falando das novas tecnologias. Falei do reconhecimento facial também nos aeroportos. Tem um ganho essas novas tecnologias e aí bem utilizada, porque eu posso, pessoal, também não só identificar criminosos, mas, por exemplo, eu posso ter lá uma criança perdida que a máquina, né, as câmeras visualizando, pode identificar, né? Tivemos aí notícia aqui na praia, também sumiu determinada criança. Veja como as câmeras auxiliou, né, para saber, olha, não foi raptada ou foi, enfim. Entrando já um pouquinho aí na inteligência artificial, nada mais é, pessoal, que algoritmos, né, que é uma ciência, um estudo, ou a utilização de algoritmos para facilitar a vida do ser humano. Então, aqueles que se preocupam que poderão ser substituídos pela inteligência artificial, já digo a vocês, nunca serão. Enquanto precisarmos ainda de seres humanos, somos nós que fazemos as máquinas, pessoal, e não o contrário. Somos nós quem alimentamos as máquinas e não o contrário, né? Então, o que a gente precisa saber é manusear. O que a gente precisa fazer é dominar a tecnologia para tirar o proveito dela. E aí eu vou entrando mais um pouquinho de como é que a gente pode fazer isso na advocacia criminal. Eu trouxe aí, pessoal, não estou ganhando nada, tá? Eu só trouxe uns exemplos aí das inteligências artificiais mais utilizados aí para alguns escritórios de advocacia, tá? Tem o chat GPT aí, o Gemini, o Turivius e o Jurídico AI, tá? Eu não vou especificar cada uma delas, porque a ideia do encontro de hoje não é ensiná-los a manusear, né, a tecnologia, mas dizer que elas são importantes para o nosso dia a dia. Por exemplo, pessoal, eu não sei se vocês estão vendo aí, logo depois lá da tarja azul, tem lá, faça um contrato jurídico, não tem? Não tem uma foto ali? Acho que está cobrindo um pouquinho ali, né? Mas depois eu passo para vocês. A foto que está bem ali no meio é o ingrato do Maurício. Eu dei o desafio para ele, Sandro. Falei, olha, hoje você vai advogar. Eu quero que você faça um contrato jurídico, que você faça uma tese jurídica. Ele nunca esteve num banco acadêmico, tem horror a isso. Quando ele falou que iria fazer marketing, juro para vocês, eu quase tive que fazer terapia. Eu só não fiz porque assim, mas o que eu fiz? Falei, cara, não sei, tá com febre, filho? Porra, né? O pai te deu todas as camisas do São Paulo, todas as chuteiras do mundo, né? Eu falei, não, tá bom, você pode estar confuso, né? Você tá confuso, você não pode estar bem. Vai fazer marketing, né? Você não tá bem, né, filho? Aí foi fazer orientação vocacional, né? Fez uma vez. Marketing. Aí não deu certo, falei, esse cara, esse profissional não deve ser qualificado, não é possível, né? Eu falei para ele, cara, eu vou te passar, eu vou pagar seu trabalho, vê direitinho o que está acontecendo com o Maurício, né? Ele foi fazer outro, né? Marketing, publicidade, propaganda. Aí fez outra orientação também, que o cara também era psicólogo, né? Da USP, falei, cara, é isso, cara. Aí conversei com o cara e falei, cara, eu preciso que você faça ele fazer direito. Fala, pai, não é assim, né? Hoje o mundo é tecnológico, você precisa respeitar a opinião alheia, né? E eu me segurando por dentro. Claro, mas é só o que eu estou fazendo, né? Eu disse até para ele que ele podia escolher qualquer área da advocacia criminal. Eu estou dando opções para ele. Como assim, né? Não estou dando opção, né? Pois é. E aí a gente descobriu que a única coisa que ele não queria fazer era direito, né? Respeitando, mas aí eu dei o desafio a ele. Falei, olha, faça um contrato. Ele falou, tá tranquilo, pai. Aí, fez um contrato. Ele deu um comando na máquina, falou, faça um contrato de prestação de serviço. Como a gente não tinha informação, mas saiu todos os dados que precisa até lá. Porque se eu desse e falasse, olha, a partir de tal lugar, faça um contrato. A inteligência, né, o Gemini, ele vai lá e faz um contrato para você. Aí, ainda continuando com o contrato, né, tal, tudo que um contrato precisa ter, a máquina, a inteligência faz, né? Falei, tá bom, então procura aí jurisprudência. Ele fala, hã? Jurisprudência. Ele fala, o que é jurisprudência? Ele falou, é isso. Ele falou, tá bom. Ele achou uma inteligência que pesquisa jurisprudência.
né? Aí eu vou passar rapidinho. São escritórios que utilizam esse sistema, tá? Mas não me deram royalties, não vou ficar pouco tempo ali, então. Falei, tá bom, contrato você consegue fazer, não sendo advogado. Falei pra ele, tá vendo? É o rostinho dele lá ainda, ó. Ingrato. Eu disse pra ele, faz uma tese. Vai tese do quê? De um crime, põe qualquer coisa, de assassinato. Ele fez. A máquina deu estratégia pra ele. Ó. Tá lá. Primeira coisa, né? Já aprendendo com o ser humano. Porque aquela expressão foi pego com a boca na botija. O cara fala, não fui eu. Né? O que é não sou eu? Não fui eu. É alegar inocência. A primeira coisa que a inteligência artificial faz, alega inocência. É a tese da máquina já. Aprendeu bem com o ser humano, não foi? É. Porque é aquela mesma história, né? A mulher pega o homem no ato da traição. Fala, o que é isso? Ele fala, eu posso explicar, né? A primeira... nega, calma. Calma, amor, não é bem assim. Eu posso explicar. Não é do jeito que você está passando. Essa moça passou mal, né? Eu tive que trazê-la aqui para casa. É um ato de bondade, né? Tudo tem explicação. As pessoas, os familiares já não perguntam para você, quando vocês vão aí na casa dos familiares, no churrasco, aquele primo já fala, você já está fazendo advocacia, não é? Ele pensa até que o curso é advocacia, não é direito. Né? Fala, quer uma dica para esse primo chato? Fala, olha, eu estou me dedicando à área criminal. Aí, rapidinho, ele já vai se afastar, né? Porque o que ele acha? Quem faz advocacia ou prefere a advocacia criminal, cuida de bandido, né? E não é isso, a gente vai conversar um pouquinho. Mas não é isso, né? Então a dica é essa, né? Fala que faz penal, que o parente chato vai te abandonar, né? Porque se você pegar a causa do parente, primeiro, ele vai achar que você não tem que cobrar. Sim. Né? A tia Mercedes, né? Ela vem em casa, que bonitinho, tá estudando para ser advogado. A tia quer fazer uma pergunta para você, vai querer cobrar, né? E aí você não vai, se você cobrar, fala, Tereza, você acredita que a filha da Maria teve coragem de cobrar? Olha, eu queria ajudar ela. Ela tá começando, ela quis me cobrar. E aí, se você não ganha a causa, ela fala pra todo mundo que estudou pra burro, né? Eu não sei pra que vai na faculdade. A filha da Maria só vai pra ficar no bar, só pode ser. Se emperiqueta todo dia, deve estar no bar. Perdeu a ação, né? Então, tomem cuidado, tá? Mas aí eu pedi pro Maurício, que indagou a inteligência, ela fez uma tese para a defesa no crime de assassinato. Então, veja. A tese está superficial, por quê? Porque ela não tem argumento para fazer a defesa, mas faz, tá? E aí você vai advogar com essa tese? Não, pessoal, isso não substitui o trabalho do advogado. E aí, já falando do nosso tema central, a ideia de hoje é dizer que as novas tecnologias, que a inteligência artificial tá para somar as atividades que fazemos e não para nos substituir. Não vá vocês assumir uma defesa com base só na inteligência artificial. E vejam só, né? Ela serve para otimizar as tarefas do escritório, enfim. Padroniza o atendimento. Vai auxiliar para fazer uma procuração, uma declaração de hipossuficiência, um contrato de honorários. Isso ela auxilia, né? Serve também para o judiciário, que coloca lá causas semelhantes, ele consegue fazer lá... Por que a gente acha que tem aqueles recursos repetitivos? Como é que você acha que eles fazem, consegue alocar todos? Primeiro, porque quem alimenta o sistema somos nós, advogados. Quem já cadastrou uma petição inicial aqui na vida? Quem não sabe o que é petição inicial? Quem está louco para ir embora porque já falei demais? Não? Então, pessoal, quando a gente vai cadastrar uma petição inicial, nós fazemos o cadastro. Então, a gente vai colocar o tipo de ação, o que está pedindo, os direitos. E aí, a inteligência artificial lá do judiciário já vai organizando isso. Quando a gente vai fazer uma petição de juntada hoje, a gente tem que colocar lá que tipo de petição é essa. Por quê? Lá no fórum, eles organizam por sessões, né? Então, já vai para a pessoa certa. Mas quem alimenta isso somos nós, né? Então, para isso... É uma tecnologia bem utilizada, não para substituir. E vejam, pessoal, aqui, ó. Quando a gente, logo depois que a inteligência artificial nos deu a tese defensiva,
E a Laísa, ela fala, ó, é fundamental consultar um advogado para que ele possa analisar o seu caso e te orientar sobre as melhores medidas a serem tomadas. Continua a inteligência artificial ainda. Este é apenas um exemplo genérico e pode não se aplicar a todas as situações. Consulte um advogado para garantir que o contrato atenda todos os requisitos legais específicos de sua jurisdição e as circunstâncias particulares do acordo. Ou seja, a inteligência artificial te apresentou uma resposta, mas ela está falando, ó, é isso, mas o que eu estou fazendo aqui não substitui a participação ou a atuação de um advogado. A ideia dela é proporcionar aquilo que a gente demoraria para consultar, né, na jurisprudência, ela facilita. Desnecessário ficar fazendo contrato, tudo, porque você bota só as informações do cliente, já sai tudo impresso. Então, é para isso que a gente tem que utilizar, né? Então, veja, pessoal, as inteligências artificial e as novas tecnologias, como eu disse para vocês, ela serve para facilitar o exercício da advocacia e jamais substituir, né? Eu sei que vocês devem estar pensando no caso concreto e a gente vai falar deles ainda, que não cabe para substituir. Muito bem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tive que contratar um modelo para sair na foto, modelo caríssimo. Quem quiser contato dele, vai ficar ao final. Tá fazendo festa de aniversário, debutante, tá aceitando tudo, tá? Vamos lá. Vejam. Alguém já viu? Essa cara do meio é porque eu estava 2 horas já para entrar. Isso é um CDP, é um Centro de Detenção Provisória, onde ficam os presos provisórios, tá? Então, para eu me entrevistar com quem está preso provisoriamente, você deixa o carro lá dentro, quando tem vaga para parar, e aí você tem que entrar. E essa cara feliz é porque estava um sol, né? E o advogado de terno. Não dá para ir, né, de bermuda, não dá para ir de chinelo. Então, o que a tecnologia ou a inteligência artificial jamais vai nos substituir? Eu vou conseguir um trato com o meu cliente, uma conversa com o meu cliente com a tecnologia ou com a inteligência? Por exemplo, o cliente vem se entrevistar ou o familiar que está preso, enfim, vem falar com o advogado. Eu falo para ela, olha, eu vou te mandar um link, fala com a inteligência artificial aí, o que ela fizer de honorário está feito? É assim que funciona, pessoal? Não, né, pessoal? E outra, a gente precisa saber o que realmente está acontecendo. E não é só na advocacia criminal também. Tem nuances que você precisa desse tato com o cliente, você precisa sentir, né? Até porque, assim, quando você vai atender o cliente, apesar de ter vários escritórios virtuais, tudo, enfim, e é uma tendência também, mas ainda tem muito cliente que quer ir até o escritório, que não quer resolver pelo WhatsApp, né? Quem for do escritório, o cliente quer ir ao escritório, ele quer ver a estrutura física, ele quer ver o advogado ainda, ele quer conversar, nem tudo ele quer falar pelo telefone. Às vezes não dá para falar tudo pelo telefone, porque, né, às vezes ele está com escuta, enfim, tem que ir presencialmente, né? Então tem que ter um lugar para atender o cliente, né? Lá no escritório, por exemplo, a gente tem, né? Tem a recepção, bonita, né? Tem aquelas RT, tem RT? Então, você sabe o que é RT? Sabe aqueles livros coloridos, bonitos, que todo escritório tem? Sabe o que tem lá? Jurisprudência, pessoal, né? Hoje não é só do jeito que vocês conseguem pelo sistema, pela inteligência artificial ou pelo acesso aos sites dos tribunais. Antigamente, lá até um pouquinho antes de mim, como é que consultávamos jurisprudência? Viam nessas RTs, são esses livros coloridos, bonitos, que hoje é decorativos, né? Era assim que a gente estudava. E aí, como que a gente guardava isso? Escrevia na máquina de escrever, escrevia e falava, essa é boa, e essa aqui eu vou guardar, né? Hoje, para que a gente usa? Só decorativo. A sebo lá, pelo menos, vende por metro aquilo. E aí, o que o cliente entra, né? Você tem que impressionar o cliente, né? Dia de cliente, o que você faz? Melhor terno, né? Eu tenho um terno para visitar o cliente preso, porque você sai de lá fedido. Mas quando eu vou visitar um cliente, eu tenho outro terno, né? Você bota a melhor roupa, porque fala, caramba, o cara olha para você,
sabe aquela expressão de 3 dedos? O cara deve ser bom, viu? Porque olha o escritório dele, né? Olha a roupa dele, né? Não tem problema para começar, né? Faz um crediário 12 vezes, compra um terno bom, né? Aquele da Dorinhos, não, senão ele vai lá, puta, R$ 150 um terno não dá. A gravata da Dorinhos eu sei, porque eu já ganhei. Meus alunos com todo amor do coração, mas não faz nem nó, não dá, né? É dura. Aquilo lá, eu já usei para quando o carro quebra, você puxa o outro carro, porque não dá, né? As RTs hoje a gente usa para nada, né? O cliente olha para você e fala, nossa, doutor, você já leu aquilo? Você fala 2 vezes, né? Lógico, nunca leu aquilo, né? Mas você tem que ter essa pegada com o cliente, tem que ter esse contato com o cliente. A máquina nunca vai substituir isso. Então, não temos que temer isso, né? CDP, dá para eu mandar inteligência artificial para o CDP, né? Talvez até ele vai receber um WhatsApp meu, né? Não é advogado que leva telefone para lá, viu, pessoal? Já a gente sabe que o sistema prisional tem telefone. É impossível o advogado levar o telefone e já explico. Lá dentro do estabelecimento prisional, seja qual for, quando a gente quer se entrevistar, e não é visitar preso, né? A gente não a família, quando faz um contrato comigo, não é um contrato de amizade, né, de parentesco. A gente faz um contrato de honorários. A gente vai se entrevistar com o preso, né? E aí tem um parlatório, né? A gente fala, tem um vidro assim, não tem buraco nenhum, né? Antigamente alguns ainda passavam o refil de uma caneta Bic. Hoje em dia não dá nada. Você pega o interfone, na maioria das vezes não funciona, você tem que gritar ou aprender linguagem dos sinais, né? E aí, legal? Não? Tá ruim? É assim. Mas é assim, então não há possibilidade de a gente compartilhar nada. E antes a gente passa pelo um scanner também, né? Então, eu não vou mandar o WhatsApp pelo meu cliente e nem farei perguntas quando eu for falar com ele, né? E mais que isso, tem a questão dos familiares também. A máquina não vai tratar com os familiares e tem que ser tratado algo com os familiares. Porque às vezes quando ele está preso, o nosso cliente foi preso, se forem os meus indevidamente, quem vai falar conosco são os familiares, né? E as respostas, andamento do processo, a gente fala com quem? Com os familiares. E às vezes, pessoal, o familiar é da vítima, mas na maioria das vezes é o familiar do acusado também. E às vezes é nosso papel levar algum conforto para ele, ou no mínimo dizer como é que está o andamento do processo. Uma inteligência artificial jamais vai fazer isso. Então, a gente não precisa ter receio que isso vai nos substituir. E aí, falando do modelo que eu paguei caríssimo, aparece aí 2 vezes. A inteligência artificial vai fazer, pessoal, uma audiência, né? E aí eu estava me preparando para uma sustentação oral. A inteligência artificial vai fazer isso? Não vai, pessoal, né? Nós temos aí também as audiências virtuais. No começo também foi um problema. Lembra que eu falei que a gente sempre teve aversão às mudanças? Antigamente o advogado falava, não, audiência virtual não serve, cresceu a necessidade com a Covid-19, mas hoje se pergunta ao advogado, olha, você quer fazer audiência presencial ou virtual? A maioria quer fazer virtual, porque está no ar-condicionado do seu escritório, e veja, na audiência virtual também atrasa, viu? Pasmem vocês, né? Eu fiz uma audiência virtual que demorou 2 horas para iniciar e demorou porque a juíza atrasou. Mas eu falei, mas não está na casa dela? Falei, nossa, será que a casa dela é grande assim, né? Porque demorou 2 horas, ela tinha que estar lá, né? Será que foi isso? Enfim. Mas hoje se pergunta, o advogado que era resistente àquela oportunidade para audiência virtual, hoje não. Hoje ele até prefere, né? Em algumas, dá para usar sempre? Não, né? E eu vou falar com vocês. E aí falando também como acontece uma sustentação virtual, daria para a máquina fazer isso? Daria para eu dar comandos da inteligência artificial para ela, quando for sustentar oralmente, ela se dirigir aos desembargadores? Só falando aí o que é uma sustentação oral, alguns recursos, quando vai para o Tribunal de Justiça, que é a nossa segunda instância, ou para as cortes superiores, o STJ ou o STF, o advogado tem a oportunidade de fazer a sustentação oral, ou seja, de apresentar aos julgadores, aos desembargadores ou ministros a sua tese, 15 minutos. Né? Então, eu tenho a oportunidade de chamar a atenção deles verbalmente, né? Não é fazer leitura, porque se fosse leitura, a inteligência artificial poderia me substituir, mas não é isso. Tanto não é
possível fazer leitura, que a maioria dos regimentos internos dos tribunais dizem expressamente que é vedada a prática de leitura na sustentação oral, salvo alguns apontamentos. Ou seja, eu tenho que apresentar. E é feio, pessoal. O advogado que não está preparado, chega lá e vai fazer a leitura. O presidente da sessão, na hora, fala, doutor, se é para fazer a leitura do que o senhor fez, a gente já viu o que o senhor fez. Se o senhor quer continuar ou podemos encerrar agora? O advogado esquece até o nome dele nessa hora, né? Porque, primeiro, se ele está fazendo leitura, ele, infelizmente, está despreparado. Porque não é para fazer leitura. Às vezes uma sustentação oral de 5 minutos, embora possa utilizar 15, mas bem feita, não dispensa a leitura de qualquer peça. A ideia da sustentação oral é chamar a atenção daqueles julgadores, é dizer, excelências, vejam senhores na página tal, isso, veja vossa excelência, isso e aquilo, essa é a ideia, né? Então, e é perceber como é que os desembargadores estão olhando para você, né? Se estão na rede social, enfim, né? Mas se eles estão tendo a percepção que você quer, se você de fato conseguiu chamar a atenção deles. Isso é de improviso. Isso acontece agora. A máquina vai substituir nisso, pessoal? Não vai, né? Júri, por exemplo, tem lá também, né? Foi um simulado que nós tivemos a oportunidade de fazer lá no outro prédio. Eu consigo fazer com que a inteligência artificial vá ao júri fazer? Não dá. Então a gente não precisa ter receio. Eu posso fazer com que a minha tese defensiva seja feita por uma inteligência artificial? Também não, pessoal. Para vocês terem ideia, o júri, sou apaixonado pelo tribunal do júri, mas a premissa do júri é que nada acontece do jeito que você planeja, né? Meu filho brinca comigo, que às vezes eu peço para ele me organizar, ajudar a me organizar, ele fala, e aí, pai, você já sabe o que vai falar? Eu falo, não. Aí ele começa a dar risada. Mas é isso mesmo, eu não sei o que eu vou falar no dia, porque eu não sei o que eu vou ouvir. Eu consigo preparar uma máquina desse jeito? Não, pessoal. Não consigo. Veja, eu não consigo sequer preparar minha tese defensiva. É óbvio, né? Eu não vou chegar lá, não conheço nem o processo, seja o que Deus quiser. Não é isso, isso é responsabilidade. Isso você deixa o réu indefeso. Mas é estar preparado para tudo, até para porrada. Eu tive, por exemplo, oportunidade em que não fossem os policiais militares, eu teria apanhado da família, né? A tese era de negativa de autoria, né? E o que aconteceu? A mãe da vítima, né? Foi um crime tentado e supostos autores estavam encapuzados, né? Mas com os braços à mostra. O meu cliente era negro e diziam as testemunhas que os autores dos disparos eram de cor branca. Eu falei, tá tranquilo, né? Meu cliente, negro. Braço branco, tá tranquilo, né? E ainda sustentavam, né? E aí o promotor, não, doutor, olha, ainda assim eu vou querer ouvir a testemunha. Falei, doutor, tá aqui, ó, autor dos delitos, 2 testemunhas, todos encapuzados, braços à mostra, braços brancos, meu cliente negro. Falei, então, de dia, doutor, não tô bem convencido, vamos instruir, né? Eu falei, então tá bom. A mãe da vítima disse em plenário, né? Disse em plenário, olha, não, foi ele mesmo. Mas veja, se o autor estava encapuzado, eu falei, assim, explica para mim. Ele falou, não, ele falou que foi aquele cara lá piscando os olhos. Eu falei, aí acabou, não preciso nem fazer mais pergunta, né? Eu falei, né, tá bom. E aí o que aconteceu? O promotor também pediu absolvição. Gente, sustentar isso não dá. Só que, quando, no momento da fala, porque assim, não é porque ele vai pedir absolvição que eu fico dispensado de falar. E veja, só aconteceu na hora. A inteligência artificial ia prever isso? Jamais. Nem eu nos meus melhores sonhos, né? Foi um presente. E aí o promotor foi todo delicado para falar da mãe, né? Não, mas coitado, é mãe, né? Eu sou defensor, né? E eu puxei a sardinha pro meu lado, né? Falei,
Vejam, né? Não vamos julgar a mãe, mas olha o desespero de querer condenar alguém. A mãe vem aqui e mente descaradamente para vocês. Quando eu falei mente descaradamente, veio armando o cara que tava lá pulando os degraus assim, só não me pegou porque, felizmente, o policial militar foi lá e segurou a ela. Senão eu apanharia. E vejam, a inteligência artificial jamais poderia me ajudar, né? E aí, só para vocês não ficarem curiosos, o que aconteceu? O juiz finalizou o júri, né? Fez uma pausa. Aí ele falou para mim, doutor, a gente não vai poder continuar. Eu falei, mas por quê, doutor? Eu tô bem, ó. Tá tudo certo. Não, eu tô bem, olha para mim, né? Olha, eu tô quase rindo, tá tudo certo. Agradeci o policial, mas ele falou, não, doutor, é que não tem possibilidade. Eu falei, doutor, não. Quando é que eu ia conseguir outra chance do promotor pedindo absolvição? Né? Eu falei, não, tá tudo bem, né? Eu tomo uma água, tá tudo certo. Ele falou, doutor, você tem certeza? Eu falei, tenho. Né? Porque assim, se tem outro júri, outro promotor poderia ter outro pensamento. Né? Eu falei, não, fica tranquilo. Só assim, deixa alguém perto da mãe, né? Vai que ela consegue chegar mais perto, mas felizmente a gente conseguiu absolver. Mas vejam, a inteligência artificial também não previu isso, né? Vejam quantas oportunidades na atuação ou durante a atuação do advogado, apesar de nos auxiliar, jamais pode nos superar ou, mais ainda, poderá nos substituir. Não vi nenhum. Tá todo mundo querendo que acabe, né? Não, mais ensaiado. Vamos lá, vai. Melhor agora, tá? Antes de finalizar, pessoal, o doutor Alexandre Zaquim já está aí. Veja que eu não menti. Aquilo me parece que seja algo para distribuir entre vocês. Então não vão embora ainda. Reserve, vão tirar foto, marca todo mundo, marca um amigo. Pode trazer cachorra. Eu não vou porque eu tenho que cuidar do meu filho. Traz o filho. Mas dia de sábado eu cuido de uma escola infantil. Traz as crianças também. Traz todo mundo, né? Vamos encher aqui. Eu só queria, pessoal, finalizar dizendo que tá em meu Instagram, né? O canal do YouTube, assim, se alguém puder dar essa forcinha lá, tá? Para se inscrever lá, dá uma moralzinha. Tem uns vídeos que eu compartilho alguns assuntos interessantes lá, tá bom? Quem quiser o material pode me chamar em algum desses lugares, pode pegar meu contato aqui, não tem problema. Eu só queria finalizar dizendo, pessoal, que a ideia do encontro hoje foi realmente dividir em 2 etapas. A OAB ou a Comissão do Acadêmico de Direito não poderia ficar silente frente ao avanço das novas tecnologias, frente à inteligência artificial. Mas o que eu digo aos colegas que estão nos bancos acadêmicos, que estão até mais acostumados do que nós, já formados, não temam o avanço da tecnologia. Ela não veio aí para nos separar, para nos dividir, ela veio aí para somar. E é isso que a gente tem que ter em mente. A tecnologia, e eu digo mais aí voltado à advocacia criminal, ela jamais vai ser capaz de apertar uma mão, jamais vai ser capaz de um abraço, de enxugar as lágrimas, de acolher uma vítima, de aconselhar uma família culpada. Porque, pessoal, nós sempre seremos seres humanos, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado para aqueles que nos acompanharam de forma virtual. Não deixem de ocupar os bancos acadêmicos, ocupem esse espaço, tá? Quem quiser me dar um feedback lá depois, não tem problema. Mas muito obrigado pela presença de todos. Parabéns.